Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós estamos na lição de número 10, que fala acerca do tema solidariedade cristã. Um tema muito precioso, um tema que acompanha a igreja desde o início, solidariedade. E é disso que nós vamos falar nessa manhã. O nosso texto base encontra-se na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, dos versos de 1 a 15, a fim de que tenhamos mais tempo para poder trabalhar na nossa lição. Eu não vou ler o texto devido à extensão, são 15 versos, então eu pressuponho que você leu durante a semana e também você pode acompanhar aí com a sua Bíblia aberta. Então, eu quero comentar o contexto em que os coríntios estavam nesse momento. Eles estavam num momento em que estavam colhendo ofertas financeiras para levar para a igreja que estava na Judéia. A igreja da Judéia estava passando por grande dificuldade financeira. Eles não tinham semeado na terra naquele ano, portanto eles não colheram, então estava faltando alimento, eles estavam em uma situação bastante crítica. E as igrejas da Macedônia voluntariamente se juntaram, angariaram recursos e enviaram para a igreja de Jerusalém. Então, basicamente, nós estamos lidando com essa situação no nosso texto. E o autor da nossa revista, ele nos leva a pensar acerca da solidariedade na prática. Então ele usa na introdução exemplos de ONGs que existem aqui no Brasil, que trabalham em diversas frentes, ajudando as pessoas na parte de alimento, a arrecadação de alimento, ajudando na parte de prevenção de doenças, ajudando na parte do cuidado com os idosos, com as crianças, ajudando em vários pontos, também com índios, quilombolas. Então, nós temos aí hoje um número bastante expressivo de ONGs ajudando no meio do nosso país. Mas a parte solidária, aqui que nós vamos trabalhar, ela parte da igreja, ela parte da igreja de Cristo como igreja solidária. Então, a igreja, por natureza, ela carrega essa marca. Ela é distinta por solidariedade. E muito do que se faz hoje nessas ONGs, como nós mencionamos, ela foi tomada como exemplo, foi tomado, melhor dizendo, como exemplo da igreja. Então a igreja ela sempre atuou nessas frentes durante toda a sua história, mais de 2000 anos. Como o nosso próprio texto aqui mostra, que entre os cristãos estava ocorrendo ali uma ajuda voluntária. Então perceba que a igreja é, por natureza, uma comunidade solidária. Na condição de povo amado por Deus, ela é vocacionada a amar o mundo, agindo solidariamente. Então, perceba que com essa frase, ela não se limita somente aos domésticos da fé, ou seja, aos membros daquela comunidade que fazem parte, mas ela vai além. Ela atende de forma incondicional, de forma que não se faz acepção se é cristão, se não é. Então ela vai além da comunidade. Mas como o autor ressalta que é importante a gente entender que, em primeiro lugar, a igreja ela cuida dos domésticos da fé, ou seja, se tem alguém no nosso meio que necessita não só de coisas materiais, mas qualquer tipo de cuidado, nós estamos ali de braços abertos para recebê-los. E também, em um segundo momento, nós olhamos para os de fora e não fazemos
distinção de classes, de quem seja, de nacionalidade, não temos essa acepção. Então, isso é uma marca distintiva da igreja. E um fator bastante importante, se não o mais, nós temos que entender o papel principal da igreja. Qual é o papel principal da igreja? É proclamar as boas novas, é levar o evangelho. E, em um segundo plano, ajudar de forma solidária. Então, hoje, é muito importante aqui a revista ressaltar isso, que há uma certa confusão. Muitas igrejas se debruçam nesse serviço solidário, nessa ação social, e esquecem de que o papel principal da igreja é levar o evangelho. Então isso precisa ficar muito claro para nós. Então, usando de exemplos solidários, de ação social na igreja, então nós temos vários exemplos já na igreja primitiva. Então esse é um exemplo. Então isso está lá no livro de Atos 11, 28, por volta do ano 48 depois de Cristo, houve grande fome na Judéia e em Jerusalém. Então, por causa da colheita que estava fraca, conforme o calendário judaico, eles não semeavam durante um ano, e ali não tinha alimento suficiente para as pessoas. Em 1 Coríntios 16, de 1 a 4, o apóstolo Paulo ele ressalta a importância da ajuda material. E ele diz que é a graça de Deus que nos impele, que nos move a levar essa ajuda para quem necessita. E ele ressalta nesse versículo que é melhor dar do que receber. Então essa é uma primícia da graça, é uma primícia da igreja. Então, eu quero trazer como exemplo prático, fora um pouquinho da igreja primitiva, um pouco depois, ali para o século XVI, na figura de João Calvino. João Calvino, ele chega em Genebra, ele analisa toda aquela situação social e percebe que alguns pontos estavam sendo negligenciados, como, por exemplo, a educação, o ensino, a escola não era para todos, era apenas para uma classe mais abastada financeiramente, para quem tinha condição de bancar os estudos. E João Calvino, ele promove o ensino, o estudo, a escola para todos, e ele começa daí a expandir a escola para todos sem acepção, mesmo para aqueles que não tinham condição de estudar. Em um segundo ponto, Calvino vê também a saúde, a questão da saúde. A Genebra, ela tinha já um hospital quando ele chegou, mas era muito precário e também atendia poucas pessoas. E Calvino investe na saúde e começa também a atender a todos sem acepção em relação aos cuidados com a saúde. E um terceiro aspecto, Calvino, pela sua posição social, ele tinha muitos benefícios financeiros. E ele abre mão, ele e seu grupo, a sua equipe de reformadores, de cristãos, com um pensamento totalmente bíblico, ele abre mão desses recursos, desses benefícios e investe em tudo isso que nós acabamos de mencionar. E fica apenas com aquilo que era suficiente para ele viver, para ele se alimentar e atender às suas necessidades. Então, prosseguindo aqui, quais lições nós tiramos a partir desse texto que nós acabamos de comentar? Então, nós tiramos ao menos 3 lições. A primeira, a solidariedade cristã, ela vai além da mera teoria. Então, o autor, muito sabiamente, ele dá um exemplo que, no Brasil, por exemplo,
existe centenas, milhares de frentes de ação social. Muitas delas usam dinheiro público para fins de ajudar, mas tudo isso, conforme o indicador mostra, não é de fato bem administrado e não alcança de fato quem deve ser alcançado. Isso é um ponto importante que o autor ressalta aqui na nossa lição. Um outro ponto, essas ONGs, essas frentes que levantam essas bandeiras de igualdade, de justiça social, elas apresentam um índice, elas apresentam uma fórmula, uma estrutura para esse trabalho muito convincente. Na teoria, ela parece funcionar bem, mas quando ela é para a prática, ela não funciona tão bem assim. Então, não precisamos ser especialistas para saber disso, mas nós sabemos que ela não funciona bem como parece. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Esse é um exemplo real. Eu recebi um relatório recentemente que lá no Maranhão, um estado brasileiro, conhecido por ser um estado muito pobre financeiramente, crianças em situação deplorável, elas precisam se prostituir para poder ter comida, alimento, coisas básicas, roupas. E lá existe um pastor, Deus levantou um pastor que plantou uma igreja lá, e ele vem trazendo essas crianças para a igreja, juntamente com as suas famílias, para poder tirar essas crianças dessa vida. Então isso mostra que na prática essas ONGs, essas instituições, elas não alcançam todos os lugares. Então elas muitas vezes se limitam a certas regiões e deixam outras ao destino. Então, esse pastor, ele tem sido apoiado, ele tem recebido apoio financeiro, ele tem recebido apoio direto com doações por outras igrejas irmãs, outros pastores ou irmãos que voluntariamente se levantam para ajudar e fazer um trabalho relevante, um trabalho de muita solidariedade cristã. Então, a revista aqui nos chama a atenção, antes de passarmos para o segundo tópico, acerca da parábola do bom samaritano. Eu pressuponho que todos vocês conheçam essa parábola, que se encontra no Evangelho de Lucas 10, capítulo 10, os versos 25 a 37. E resumindo, havia um homem que foi assaltado, é uma história contada por Jesus. Esse homem foi espancado, estava caído, ferido numa estrada. E logo passou 2 religiosos, e quando viram aquele homem caído na estrada, eles passaram longe, passaram do outro lado e seguiram talvez para os seus compromissos ali religiosos. E estava passando também um terceiro, que era um samaritano, que naquela época, no contexto, era conhecido como uma pessoa inútil, que não se dava com os judeus, era uma pessoa que não era tida como uma pessoa religiosa, não era aceita no meio da elite daquela época. E havia uma grande divisão entre os judeus e os samaritanos. E esse samaritano, ele socorre aquele homem, ele cuida dos ferimentos daquele homem, ele leva aquele homem até uma hospedaria. Imaginem quanto não custou tudo isso financeiramente. E ali ele pede para o dono da hospedaria cuidar dele. E diz, quando eu voltar, se ele deu mais despesas para você, me avise que eu vou pagar, e vai embora. Então essa parábola, essa história contada por Jesus, ela nos mostra o que é solidariedade na prática, não é? Então muitas vezes nós
nos envolvemos em grupos sociais, nessas ONGs, como a revista cita, ou até mesmo dentro da cristandade, nós temos vários planos, vários projetos, várias frentes atuando, e muitas vezes isso fica muito na teoria, e existe pouca prática, pouca ação em relação a isso. Então a lição nos chama a atenção para isso. Então, um segundo tópico agora, ele fala o quê? Que a solidariedade cristã, ela obedece a alguns critérios básicos. Que critérios são esses? O primeiro, a voluntariedade. Então, no verso 12, o apóstolo Paulo, ele fala acerca da voluntariedade. Ele fala, se há boa vontade, será aceita. Não é? Então, tudo que acontece em relação a essa questão da solidariedade, ela parte de um primeiro aspecto, voluntário. Não é? Eu não posso ter uma ação pensando em méritos próprios, pensando talvez em status, pensando talvez em mim aparecer. Isso nós vemos muito no dia a dia, pessoas saindo em grupos, talvez nem ligado a nenhuma instituição social, e ali eles distribuem alimentos, e ali eles querem tirar fotos, mostrar, divulgar, e no fundo ali, a impressão que dá é que estão querendo aparecer, se mostrar. E aqui não, é voluntário, é anônimo, tem muita gente trabalhando por aí, que é o caso do pastor do Maranhão, que eu citei, né? É um caso que pessoas não aparecem, mas estão ali ajudando, estão ali promovendo, estão indo em lugares que nenhum de nós largaríamos o nosso conforto para poder ir enfrentar, lidar com essa realidade. Vocês querem ver um exemplo que nos volta a essa parábola do samaritano? Se tornou algo normal, que não deveria, andarmos pelas ruas, pelos grandes centros e vermos pessoas, homens, mulheres, crianças deitados na rua, morando ali no templo, ao léu, em situação totalmente desumana, e isso se tornou algo normal para nós. Nós passamos a largo como os religiosos que Jesus menciona nessa parábola. Eu não estou dizendo que nós vamos resolver todos os problemas, é impossível isso. Mas isso se tornou algo normal. Então muitas vezes a gente até pula aquela pessoa porque ela está obstruindo o nosso caminho e seguimos aos nossos afazeres. Eu participei recentemente de um programa bastante interessante, um programa de estudo, e no meio desse programa nos apresentaram um material interessante, que ocorreu um teste, não foi com a gente, mas com outro grupo, que o curso pediu para eles mudarem de prédio estrategicamente, e lá colocaram uma pessoa caída, precisando de ajuda, e os orientadores deram um horário para eles estarem em sala de aula. Então a maioria dos alunos viram aquela pessoa caída, e fazia parte do programa de estudo, e passaram direto e sentaram lá em tempo hábil. Alguns alunos pararam, não se importaram com o horário e ajudaram aquela pessoa. E isso era um teste. Então os orientadores, os dirigentes do curso disseram, olha, quem parou para ajudar, mesmo descumprindo as nossas regras, as nossas normas, é aquele que está mais perto do que a parábola do bom samaritano diz. Está mais perto do que o Evangelho nos propõe. Está mais perto do que Jesus nos propõe. Então, irmãos e irmãs, percebam como essa dinâmica em ações. Então, muitos ali no curso estavam preocupados com a conclusão, com o diploma, com a aprovação. Mas na prática ali, eles não tiveram ação, reação. Eles correram lá para outro prédio e ficaram ali. Então, a voluntariedade, ela é assim, ela é natural. Não importa o que vai acontecer, eu estou ali
de forma voluntária. Um segundo aspecto é a possibilidade. Aqui é muito importante também. Os macedônios, eles não tinham a possibilidade de ajudar muito. Eles não tinham muitos recursos, que eles também estavam passando por dificuldades. Então a gente tem que olhar nessa dimensão de ação, desses critérios básicos. O segundo é a possibilidade. É uma coisa de sabedoria. Tem pessoas que de fato não conseguem ajudar, não tem de onde tirar, mas tem pessoas que têm. Tem pessoas que têm, como a revista menciona, mas não abre mão do seu conforto, não abre mão do seu luxo para poder ajudar de forma voluntária dentro das suas possibilidades. E um terceiro critério, que é mais importante talvez desses dois, ou um dos mais, é a necessidade. Então a Bíblia nos dá sabedoria para olhar o que é necessidade e o que não é. Sabe por quê? Porque muitos aproveitam dessa solidariedade cristã e começam a viver somente daquilo. Então ele sabe que todos os dias ele tem comida, todos os dias ele vai ter roupa, ele vai ter abrigo, ele vai ter estudo, enfim, todas as frentes ele vai ter cuidados médicos promovidos por essa solidariedade, mas no fundo ele não necessita, ele poderia cumprir, ele poderia fazer um trabalho e angariar o recurso para conquistar aquilo e não ficar só dependendo. Então, uma das diferenças dessa questão de necessidade, uma das diferenças da solidariedade cristã é que nós não atendemos ali somente emergencial. A expertise disso é o quê? É fazer um trabalho contínuo, é fazer um trabalho progressivo, cuidar das pessoas como um todo, arrumar possibilidades dessa pessoa que está necessitando ali naquele momento de fazer um curso, de aprender uma profissão, de ter uma possibilidade de trabalho, ajudar essa pessoa a encontrar um emprego para ela se sustentar. Então é assim que nós vemos. Então está dentro desse quesito, desse critério da necessidade. Então vale a gente sempre olhar para isso. Então eu vou dar um exemplo da própria IPI de Vila Yara. Nós estamos no caminho certo. Nós estamos sempre olhando para essa questão da solidariedade. Mês a mês, nós nos reunimos para recolher alimentos, nós estamos visitando famílias que necessitam, atendendo, estamos totalmente enquadrados nisso. Isso é muito bom. A IPI Vila Yara é um grande exemplo positivo em relação a essa questão da solidariedade cristã. Mas, irmãos, irmãs, nós podemos fazer mais. Sabe por que nós podemos fazer mais? Porque Deus ele nos permite a fazer mais, sempre mais. Então, em todos os momentos como esse que nós estamos vivendo de pós-pandemia, podemos classificar assim, há muita pessoa, há muita família necessitada, não só do alimento, mas de outras coisas. Então, nós devemos voluntariamente, dentro das nossas possibilidades, sondando as necessidades, agir de maneira solidária. Agora, o terceiro aspecto que fecha a terceira lição é o quê? A solidariedade cristã educa-nos e promove o ideal permanente de igualdade. Então, quando a gente olha para um tópico como esse, aí você vai falar, mas como assim igualdade? Aí dá um aspecto político. Não, vamos entender melhor isso. Então, eu vou dar um exemplo aqui, conforme o autor relata. Nos versos 13 a 15 é defendido claramente o ideal de igualdade. Então, o texto lá de 2 Coríntios
ele aponta para isso, para a igualdade. Não é? Então o assunto foca no texto, que foca é a questão da pobreza que assolava a Judéia. Então, entretanto, a igualdade promovida pela solidariedade não está restrita ao problema exposto no texto. Ok? Então não é só pobreza, não é só falta de recursos, ela abrange toda a dimensão humana em seus variados aspectos. Então a gente tem que entender que a gente precisa ajudar não só nessa questão de alimento, claro que isso sempre é prioridade, mas nós olhamos como, biblicamente, como em todas as dimensões, em seus variados aspectos. Eu já dei um prenúncio aqui, eu falei, olha, eu ajudo essa pessoa a se recolocar, eu ajudo essa pessoa, eu vou dar 2 exemplos rápidos. O primeiro, esses dias eu estava conversando com uma moça e fiquei muito feliz. Ela não tem condições de pagar um curso universitário e uma pessoa da igreja onde ela congrega pagou o curso para ela. Falou, olha, eu vou ajudar você, eu vou ajudar e pagando esse curso você vai conseguir se inserir no mercado de trabalho. E isso ela abençoou, é um exemplo. Um segundo exemplo que não ocorre muito aqui no Brasil, inclusive o primeiro, mas um segundo, geralmente vocês sabem que o estudo é caro, ainda dentro desse campo do estudo. Desde a escola primária até a universidade é muito caro, não é? Então, lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, vocês sabem que tem muita instituição ainda cristã. E o comum de uma instituição universitária, e ela for privada e você não tiver condição de pagar, você vai encerrar a matrícula, você está fora se você não tem condição, não é? Mas essas instituições cristãs, elas sondam essa necessidade dentro dos critérios que nós mencionamos aqui, e muitos alunos, até aqui do Brasil, em outros países, estudam lá e chega um dado momento do curso e não tem mais condição de pagar. Então, a instituição em si, ela não faz nada, mas os dirigentes, os irmãos, os cristãos que estão ali, olhando para essa necessidade, que é uma necessidade legítima, eles levantam recursos entre eles e pagam o estudo até o final. Então percebam a diferença dessa questão de solidariedade cristã, que ela vai desde uma cesta básica, que é muito legítimo, até a conclusão de um estudo. Mas qual o sentido nisso? Eu vou estar possibilitando a esse aluno, a essa pessoa que eu contribuí a se inserir numa profissão, numa carreira e ainda contribuir com a sociedade de uma maneira positiva. Perceba como isso é muito abrangente e não se limita somente a alimentos básicos, a coisas emergenciais. É um processo que somente nós podemos analisar isso na prática. E um terceiro, bem simples aspecto que eu quero dizer aqui, uma história, melhor dizendo, que eu deixei para o final, é da Dona Maria e do seu Antônio. Ambos faleceram devido à idade e alguns problemas de saúde, mas é uma história muito conhecida do Nordeste, do sertão brasileiro, cristãos, e eles faziam parte de uma igreja que tinha uma rádio. E devido à mobilidade no sertão, vocês bem sabem, não é fácil, essa rádio ela transmitia os cultos através dela. E por questões financeiras, essa rádio ia sair do ar. E aí fizeram um apelo, uma proposta para que os irmãos, os cristãos, se reunissem e juntassem o dinheiro, olhando para a necessidade, como nós devemos olhar, que era uma necessidade legítima, isso é sabedoria, e viram que precisavam
realmente daquele recurso. E aí começaram a ajudar. E Dona Maria e seu Antônio, eles não tinham nada, eles tinham apenas um galo. Eles tinham um galo e eles deram esse galo para a rádio e ficaram sem o galo. E por fim eles levaram o galo como contribuição. E esse assunto, essa história correu até chegar ao ouvido do pastor Jeremias Pereira, muito querido, pastor presbiteriano de Belo Horizonte, e ele foi para o Canadá. E quando chegou no Canadá, ele contou essa história. E lá os cristãos de lá se mobilizaram com essa história, quiseram conhecer a Dona Maria e o seu Antônio, vieram até onde eles moravam, ali solidariamente investiram naquele terreno, ajudaram Dona Maria e seu Antônio em tudo que eles precisavam. Eles eram meieiros, não? Eles plantavam meio a meio, compraram a propriedade para eles. Então, irmãos e irmãs, percebam como é essa questão da solidariedade cristã. Claro, isso não, a gente não ajuda querendo algo em troca, não é isso. Mas acontece. Então, esse é um circuito, é uma coisa muito legítima que só pode vir de um lugar, da graça. Isso é graça, é pura graça. O Senhor é gracioso comigo e com você. O Senhor é gracioso com a gente. E essa graça, ela se estende a nós, no meio de nós. Nós somos movidos voluntariamente a sermos solidários. De todos os meios, de todos os sentidos, de todas as formas, nós somos solidários. Então, para finalizar, qual o objetivo desse estudo? Como eu disse, um estudo muito precioso que nós estamos vendo nessa manhã. O objetivo é esclarecer melhor essa questão da solidariedade, é esclarecer melhor, dar mais clareza na missão, nessa questão de ajudar, de olhar para as circunstâncias, olhar de forma sábia a necessidade, se ela é legítima e se ela precisa da nossa ajuda. E também o objetivo é que você seja desperto pela graça de Deus para a solidariedade. É que você entenda isso de maneira muito tranquila, de maneira muito bíblica, o que é ser solidário, o que é solidariedade cristã. E por fim, como nós mencionamos no começo da aula, a solidariedade, ela acompanha a igreja. Desde o início, a solidariedade, ela está presente, ela é uma marca distintiva da igreja de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você seja uma pessoa solidária, que eu também possa ser, e um forte abraço.